Se você acessou a internet nas últimas semanas, você deve ter ouvido ou visto falar sobre o caso do Luva de Pedreiro. E nesse vídeo eu vou falar não especificamente do caso, mas dar exemplos na minha experiência como planejadora financeira que isso pode acontecer com qualquer um e por isso eu vou dar as orientações para você se atentar e evitar cair nessas situações. Se você é novo por aqui, eu me chamo Rosiele Pegada, eu atuo como planejadora financeira e o objetivo do trabalho do planejador é exatamente isso, ajudar o cliente, orientar o cliente para que ele tome as melhores decisões. Porque quando a oferta é grande demais, é muito atrativa, a gente deve desconfiar. E se você acompanha aí o Luva de Pedreiro, você ouviu uma reportagem, em algum momento ele falou que ele não leu o contrato, mas porque ele não sabe ler. Ele não leu porque ele não sabe ler. Esse é um ponto. Porém, saber ler e não ler um contrato não é o suficiente. Ou seja, ele não poderia passar por isso também sabendo ler. Por quê? Porque ler um contrato exige um advogado, exige um especialista, alguém que conhece aquela forma de estrutura ali de escrita e sobre leis para entender se aquele contrato pode te prejudicar se você não está assinando, passando suas informações, seus bens para uma outra pessoa. Então, não basta só apenas ler o contrato. Você precisa interpretar e para isso você precisa de um advogado, de um especialista para ajudar você. Nessa entrevista que eu vi dele, ele falou que ele não leu, ele não sabia dessa multa, que é a multa de 5 milhões, ele não sabia que a empresa, ele não era dono 100% da empresa, foi aberta uma empresa, né, um CNPJ para ele receber, porém, existem outras pessoas como sócio, e ele é um sócio que é um dos sócios que tem apenas 45%. Ou seja, se as outras duas pessoas ficassem contra qualquer decisão dele, ele nunca ia ganhar, porque ele só tinha 45%, né, de poder na empresa, supostamente dele. Então vamos entender aqui. E por que eu tô falando isso? O nosso canal aqui fala sobre educação financeira, finanças, planejamento, investimento. E também sobre essas situações. Por quê? Porque às vezes a gente está numa situação tão turbulenta, tão ocupada com o dia a dia, que a gente acaba acreditando em algumas pessoas e que muitas vezes são até próximas de nós. E por conta disso a gente acaba tomando algumas decisões que podem nos levar a ter prejuízo. Ou, no caso do Luva de Pedreiro, né, que a gente vê aí, trabalhar e não ver aquele dinheiro entrando. Então, o que aconteceu com ele me trouxe à memória quando eu ministrei uma palestra, e é uma palestra para pessoas idosas. E o que aconteceu é que uma das pessoas na plateia era uma pessoa idosa, ela já era aposentada, e eu estava falando sobre esses golpes, né? Porque o aposentado também, ele é muito vulnerável a sofrer esses tipos de golpes, porque ele é uma pessoa que tem uma renda fixa, né? Então ele tem uma facilidade de empréstimo, ele é uma pessoa que ele acaba tendo, podemos dizer assim, ele tem um coração mais mole e tudo, então ele acaba tendo mais dificuldade de falar não, e por isso ele vira um alvo fácil das pessoas. E o que aconteceu na história dessa senhora foi o seguinte: ela tinha uma amiga e essa amiga pediu para que ela fizesse um financiamento no nome dela, porque ela não tinha crédito e a senhora da palestra, ela era aposentada, então ela tinha uma facilidade. Então isso foi feito um empréstimo para aquela moça, para a amiga lá, no nome da senhora. Porém, a senhora não leu o contrato e ela não sabia que no contrato, era um contrato com uma garantia. O imóvel dela estava como garantia daquele empréstimo. E se não houvesse o pagamento, a quitação do empréstimo, ela perderia a casa. Pois bem, certo dia, ela fez o empréstimo, o tempo foi passando,
ela achava que a amiga estava pagando o empréstimo, né? Então ela nem sequer se deu o trabalho de olhar a conta bancária, né? Porque era feito no nome dela, se ela estava depositando. O que acontece é que em um determinado dia chegou uma carta do banco dizendo que ela deveria sair da casa, porque aquela casa seria do banco naquele momento. E ela se desesperou, ela nem entendeu o que estava acontecendo, o que era aquilo. E isso se deu em frações, né, de segundos, assim. Como é que você resolve isso? O que acontece é, ela teve que entrar em contato com o banco, ter toda uma trabalheira, tentar vender alguns bens para que ela não perdesse o imóvel. Aí entrou várias pessoas da família para ajudar e tudo. Então ela falou ali que ela confiou em alguém, ela não leu o contrato e ela confiou que aquela pessoa ia pagar e ela quase perdeu o imóvel, o único imóvel que ela tinha, tentando ajudar alguém. E esse é o ponto que eu gostaria de falar aqui. É muito importante, eu sei que a gente vive numa vida que a gente vive em duas mãos, assim, vamos dizer, em duas vias, né? Porque a gente tenta confiar, mas aí a gente tem que desconfiar. Não é fácil, principalmente quando o valor, o dinheiro é alto, mas você tem que se proteger, porque às vezes é melhor você dizer não do que você entrar numa situação dessa. Então, quando você faz um empréstimo para alguém, você é o responsável por esse empréstimo, independente se a pessoa vai pagar ou não. E quando esse empréstimo é um empréstimo com um bem de garantia, seja um carro, seja um imóvel, seja qualquer coisa, esse bem está em jogo. Se você ou essa pessoa não quitar isso vai entrar no jogo e você pode perder o seu bem, o seu maior patrimônio. Então, tome cuidado com isso. Essa pessoa, essa senhora, ela é uma pessoa idosa, mas ela é alfabetizada. Ela sabia ler, ela sabia escrever muito bem. Porém, ela não sabe ler um contrato, ou ela não leu todas as cláusulas lá que faria, né, teria esse ponto do imóvel dela como garantia. Então, essa é a minha atenção para você, porque muitas vezes a gente tenta se convencer que o que aconteceu com Luva de Pedreiro é porque ele não sabe ler, é porque ele é ingênuo, é porque ele é novo, mas isso pode acontecer com a gente em qualquer fase da nossa vida. Bastou a gente negligenciar algum ponto ali, né, de não, confio, ela vai pagar ou não leu o contrato, que a gente vira alvo de um problema. Então, o meu convite para você aqui é, a gente ensina muito você fazer sua reserva de emergência, montar o seu planejamento e tudo, mas é também você ter cuidado. E isso, quando isso é passado, por exemplo, eu já atendi uma cliente que uma amiga, uma prima, pediu um dinheiro para ela. Então, era um valor de R$7.000 há 4 anos atrás. E eu falei para ela que ela falou, eu quero muito ajudar. Eu falei, não tem problema você ajudar, mas esteja ciente que esse dinheiro pode não vir. Ele vai te fazer falta? Ela falou, não. Então, você empresta com essa garantia. E, de fato, esse dinheiro, ele nunca veio. Mas, graças a Deus, essa pessoa, ela foi muito consciente e ela também não precisou do dinheiro. Então, é para você entender que o trabalho do planejador não é só pegar, ficar ali tentando fazer controle financeiro, fazendo seu investimento. É ajudar você a ter uma clareza num todo, no seu planejamento de vida. Porque em determinado momento, você está ali, alguém precisa da sua ajuda e você tem que avaliar dentro do seu contexto se você é capaz de ajudar ou não. Se você não vai ficar com raiva, se você não vai se irritar por conta dessa situação e seguir em frente. Então, esse é o meu recado de hoje, né? Tome muito cuidado, porque eu vejo muita gente falando que, é porque ele é ingênuo, porque ele não sabe ler, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente olhar a realidade, levantar a ficha da outra pessoa, né? Será que essa pessoa não já deu um calote? Será que essa pessoa não já enganou uma pessoa? Porque, gente, geralmente, a pessoa que faz isso, ela faz isso várias vezes, ela não faz isso só uma vez. Então, esse é o meu recado nesse vídeo para você, né? Que você
faça seu planejamento, organize a sua vida, porém, que você tenha atenção a essas situações, porque todo o seu planejamento, todo o seu esforço pode ser jogado fora por conta de uma decisão que você tomou em ajudar alguém ou confiar em alguém que não era confiável. Esse é o meu recado para você. Tome cuidado, preste atenção, porque o que aconteceu com esse rapaz, né, a gente vê que graças a Deus entrou outras pessoas para ajudar ele, eu espero que agora dê certo, mas o que aconteceu com esse rapaz pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que você sempre tem que ter a orientação, a mentoria de um especialista, de alguém que de fato não é interessado naquela situação, ele recebe para lhe ajudar a tomar boas decisões, para você poder fugir dessas situações, se proteger e evitar passar por grandes estresses e problemas financeiros. Esse é o meu recado. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação semelhante e qual foi o desfecho, né? Espero que seja, se você passou, seja um desfecho bom para você. E também compartilhe os temas que você quer que a gente trabalhe aqui, aborde aqui. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!